técnico Hernan Crespo conversou com a diretoria do São Paulo e pediu reforços urgentemente. O São Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Adicione mais 10? Vamos lá. Eu não faria muita coisa, não. Eu acho que para quem está chegando agora, que vem de uma boa partida, eu acho mais importante consolidar algumas ideias do que tentar avançar, sobretudo quando você não tem boas opções, que é o caso do São Paulo, esse ano, né? Eu só lamento, de fato, que o Wendel tenha decepcionado tanto a todos, que ele não é considerado... Nós estamos discutindo a ala direita e na mesma entrevista o Crespo fala da ala esquerda, até uma pergunta lá do Alexandre Salvador sobre o Wendel, ele fala, o Wendel é um jogador mais ofensivo, né? Ele fala com carinho, mas assim, o Wendel com o Zubeldia, ele deixou o Zubeldia umas 20 vezes na mão. Para um jogador com o lastro que ele tem, né, de seleção brasileira, não só no aspecto defensivo, mas muitas vezes por não suportar o jogo em todos os aspectos, ou físico ou mental. Quando o Palmeiras bateu a cabeça, não foi nem concussão, não dá para continuar, professor, tchau. Ele não acabava um jogo. Esse, num esquema com 3 zagueiros, seria mais indicado do que o Enzo. Por que o Enzo joga com o Zubeldia e com o Crespo? Porque é mais confiável, que deixa tudo no campo. Que ele só vai sair do campo se alguém der fuzilar ele, né? O São Paulo faz todas as trocas. Ontem ele correu atrás do Hurtado, do Natan, do Lucas Barbosa, do Vinicinho, né? O Seabra ia trocando o cara do lado direito, ou a dupla do lado direito, e o cara correndo que nem um condenado. E ele não se defendeu só não, como disse o Renan, desta vez. Ele finalizou umas 3 vezes com perigo. Ele passou a bola para o André Silva no primeiro tempo, quase foi o segundo gol. Então ele fez um jogo gigante na minha visão. O Wendel, ou ele entra numa dedicação similar, ou ele vai ficar sempre atrás, para parodiar o Renan. E acho que no início o técnico se cerca dos mais confiáveis, sabe? Daqueles caras que você sabe que eles vão entregar tudo, que vão errar menos. E o Cedric é um cara que erra menos, né? No aspecto defensivo. E a mudança no meio da dupla de volantes, eu acho que já foi uma certa ousadia, mas ele faz essa mudança muito por conta que o Renan está falando. Porque acho que ele sentiu que com a linha de 5 atrás, ele estava mais... E com o Oscar juntando com os outros 2 volantes, ele estava mais seguro para fazer essa transição e tomar a iniciativa do jogo a partir desse trio do meio, né? Então eu não mexeria... Assim, o São Paulo precisa contratar alguém para concorrer com o Cedric. E talvez não seja o Mike, não seja o Igor Felisberto, não seja o Ângelo. A gente fica supondo situações que a gente não sabe se normalmente são... O reserva do Oscar era o Matheus, certo? Reserva, começou a Libertadores. O Matheus já não tá mais. Os caras colocam o jovem para vender o jovem nesse ano. É uma coisa clara. Não é para um ganho esportivo. Né? Então, é uma situação muito difícil. Né? Então, acho que no início ele vai se cercar dos mais confiáveis. É curto, como você falou, Éder. O banco do São Paulo chega a ser curioso, né? Você tem o Negruti e o Luan, o Patrick e o Wendel, né? Tipo, são duplas com mais ou menos, né? O Negruti e o Luan são mais ou menos a mesma função, né? Então, e aí a gente fica intrigado, como é que vai lá os 2 meninos das pontas, vão jogar no Sub-20, o time já estava eliminado. Cara, essas questões administrativas, eu acho que é por isso que o Crespo não entra nelas, sabe? Porque é tanta complicação no São Paulo para entender os critérios dessa direção no ano tão complexo. Porque hoje a gente percebe, com a troca de treinador, que quem manda na base, na estratégia da base, não é o treinador. Né? Não é o treinador. Qual foi a nossa primeira live do ano? O Éder estava nos Estados Unidos. O treinador queria levar a base para a pré-temporada.
a direção queria ganhar a Copa São Paulo. Agora, a direção queria classificar o time entre os 8 do Sub-20. Não classificou. E olha, Éder e Renan, se o Rian, é o fato lamentável da semana. Putz, meu, como eu senti esse negócio. Se o Rian lesiona o joelho contra o Palmeiras em Barueri na quarta passada, cai a diretoria. Né? É que ele lesionou num treino no profissional na grama natural. Mas não faria o menor sentido o Renan estar jogando naquele jogo com um elenco tão curto com o técnico recém-chegado. Porque não é só o cara estar jogando, ele perde o treino no dia seguinte, né, Renan? No treino no dia seguinte do Palmeiras, o Crespo descobriu que o Luciano estava suspenso. Podia ter sido o Rian no lugar do Luciano. Ele não pôde treinar. Ele veio do jogo na noite. Jogou 90 minutos. São detalhes. O Luciano em mais 10, Éder, é isso, cara. Porque o Luciano, cara, ontem teve um detalhe que me chamou muito a atenção envolvendo o Luciano, que é no cara ou coroa lá, hoje você ouve o árbitro falando, né? Os capitães eram 2 goleiros, o Cleiton e o Rafael. Aí o árbitro, que aliás foi bem o árbitro, ele deixa correr, esse árbitro às vezes ele vai bem. Aí qual é o seu interlocutor? Ele pergunta pro goleiro que eles escolhem um segundo, né? Que possa falar com o juiz. O Cleiton, evidentemente, o Gabriel, que o Renan conhece bem, que era da posição dele, que o Gabriel jogou do Corinthians, Palmeiras e tal, que é uma espécie de xerifinho ali da coisa. O Rafael, ele não titubeou. O Luciano, que no início dessa nossa conversa lá atrás, no quarteto, era o cara que ia sobrar, o ano passado não cabia no time, é o jogador mais confiável do São Paulo Futebol Clube há muito tempo. Mais confiável que o Caleri, mais confiável que o Lucas, mais confiável que o Oscar, mais confiável que qualquer jogador do São Paulo. É só ver os números do cara, em termos de partidas jogadas, gols feitos, assistências e tudo mais. Encasquetaram porque ele toma muito cartão, não tem tomado tanto. Ele é um jogador competitivo, ele é um jogador que dá uma pilha necessária a um time que não fala, é um time de... Fora o Alan Franco, o time de São Paulo é passivo no campo, ele dá essa energia, ele liga os outros jogadores, ele tem carisma, tem gol. Então dane-se que ele é camisa 10 e não é... É como o Crespo falou, anárquico. Mas agora jogando com uma dupla no 3-5-2, a tendência é que ele, além de tudo, renda mais em campo. Ontem ele fez uma partida gigantesca, né? E aí, né? E aí o outro, por isso que eu falei, né, no nosso WhatsApp, os malditos, não os malditos porque eu não gosto, porque eles são perseguidos. O André Silva o cara é artilheiro do time no Brasileiro, artilheiro na Libertadores. Cara, não, porque o Caleri melhor. O Caleri não tá, velho. O Rian melhor. O Rian também não tá, velho. O Diné não tá. O Diné não entrou, quase deu 2 gols pros caras. Calma, são esses caras aí. É o André e o Luciano. É a dupla de ataque do São Paulo. São esses caras que estão levando até agora um ano todo acidentado, né? E eles têm sempre estado ali presentes, eles têm o seu valor, né? Claro. E o Luciano mais ainda pelo histórico todo, pelos anos de São Paulo, pela questão, né? Eu acho que ele é um jogador muito subestimado, sabe? Sempre achei, mas nessa fase, eu acho que nessa fase da escassez está mais clara a importância que ele tem. Só uma coisa rapidinho, Ed, a respeito do Luciano. Desculpa se eu não prestei atenção, eu não sei se o Arnaldo falou sobre isso. Mas o fator mais importante, na minha opinião, a respeito do Luciano, que é um cara que não se esconde. Em momento nenhum, o Luciano se esconde. São Paulo tá bem, o Luciano joga de um jeito. São Paulo tá mal pra cacete, ninguém quer a bola. O Luciano pode dar a bola pra mim. Ele vai errar pra caramba, mas ele não se esconde. E esse é o tipo de jogador que contagia o elenco. Que ele chama, ele traz o grupo para sair da zona de conforto. Esse tipo de jogador é importante. Entendo quando o torcedor fala a respeito do posicionamento do Luciano, que concordo. O Luciano perto da área, ele é extremamente decisivo. Acabou que errou ontem. Ele teve 2 oportunidades
de fazer. Uma no primeiro tempo que ele tentou encobrir o goleiro, e no segundo tempo com o pé direito, que a bola ficou um pouquinho adiantada, né? Um pouquinho afastada do corpo dele. Ele tentou dar o carrinho ali de direita, não é a perna boa, mas ele fez um jogo muito bom na minha opinião. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Bom, vamos lá. O São Paulo Futebol Clube acerta o contrato profissional da Joia de Cotia, que era monitorada pelo Barcelona. São Paulo acertou os detalhes no primeiro contrato profissional do Gustavo Zabarelli, que é um baita de um jogador, apesar da idade, sub-17, é uma grande promessa do São Paulo. Zabarelli assinou o contrato até maio de 2028. Na visão do São Paulo, correr atrás da profissionalização do contrato era uma forma de proteger o atleta pensando em futuras negociações. Os jogadores de Cotia são considerados grandes ativos no mercado. O tricolor e o staff do jogador, formado por quem? Juliano Bertolucci, Leca de Camargo e Danilo Corrêa, discutiam os últimos detalhes há algum tempo. O time entende que mesmo com a pouca idade, Zabarelli tem potencial de promessa. O Sub-17 tem assumido a camisa 10 do time. Com o contrato profissional, o São Paulo não corre mais nenhum risco de perdê-lo de graça. Além disso, existe uma projeção de pensar em opções de Cotia que podem ser projetadas no time profissional em breve, algo que acontece com frequência. Zabarelli não foi a única joia que passou por uma renovação de contrato assim. Recentemente, o São Paulo também acertou vínculos de atletas como o Nicolas, que estava no radar de times como Barcelona da Espanha e do Stuttgart da Alemanha. Então o São Paulo vem aí resolvendo seus problemas com os jogadores da base de Cotia. E aí depois vende de graça. É verdade? É verdade, meus amigos. Não é fácil. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu? Ainda não? Então se inscreve, deixa o like e compartilha, porque aqui... Falar de um lateral direito, meu Deus, o São Paulo precisa de um lateral direito. Eu não acredito que eu ia sentir saudades do Igor Vinícius. Ontem, pasmem, eu senti saudades do Igor Vinícius vendo Cedric na lateral direita. Não dá, né, gente? E o São Paulo vai e me faz um contrato de 3 anos com o jogador. E quem que é o empresário do jogador? Ah, quem que você acha que é? A minha mãe é Dona Conceição? Não, não é a minha mãe. Nada mais, nada menos do que Bertolucci é o empresário do jogador. Algumas coincidências do São Paulo Futebol Clube. Mas há um lateral direito interessantíssimo que o São Paulo deveria investir. Deveria ir atrás e fazer esforços, né? Até peguei essa informação da página Detetive Tricolor, que eu achei a ideia sensacional. Fabrício Busto seria uma peça quase sob medida para Hernan Crespo e o sistema de 3 zagueiros. Explosão e resistência física, agressividade ofensiva, capacidade de cruzar em movimento, repertório tático para entender funções ofensivas e de transição. São as principais qualidades do Fabrício Bustos, que é um baita de um lateral, que eu acho que ajudaria muito essa questão da lateral direita do São Paulo Futebol Clube. Ia resolver de uma vez por todas, porque o cara é muito bom, tá ok? E agora também, por último, vamos falar de 2 reforços, incluindo o lateral direito, tá? Para a linha defensiva do São Paulo, houve uma conversa entre o Crespo e a diretoria já entendeu o pedido do Crespo e já está no mercado da bola em busca destes 2 jogadores, e já tem 2 nomes já em pauta para o São Paulo negociar e tentar a contratação desses 2 reforços para o setor defensivo do São Paulo. E não para só por aí, o São Paulo também ainda se movimenta para um ponta que atue dos 2 lados do campo. É mais um reforço que o São Paulo quer também, tá ok? E se possível, dependendo das oportunidades de mercado, o São Paulo também busca um meia para ajudar tanto o Lucas quanto o Oscar nesse meio campo do tricolor paulista.
E por cima aí, parece que a Independente, o Baby, vai ter uma reunião lá com o Crespo, com o jogador, né? Mas pelo que eu vi, não vai ter a reunião com o Casares e nem com o Belmonte, né? Que para mim são os maiores culpados por esse momento do São Paulo. O Crespo chegou agora. O que vai fazer com o Crespo, gente? Conversar o que com o Crespo? O cara chegou agora, o segundo jogo dele foi ontem, pelo São Paulo. Vai conversar com ele para quê? Não tem nenhum cabimento isso. Sinceramente, não consigo entender o São Paulo ainda dando um aval para isso. Eu duvido se a cobrança fosse em cima do Casares ou do Belmonte, se iriam abrir os portões para a torcida organizada ir lá e prestar uma cobrança, alguma coisa do tipo. Então, são coisas do São Paulo. É inacreditável isso. E referente a jogadores, cobrar jogadores, né? Até entendo que em algum momento a cobrança tem que ir para cima de jogadores também. Mas como que você vai cobrar jogadores onde essa gestão deve os caras? Todo mês deve salário. Como que vai cobrar jogador se Casares e companhia devem os jogadores? Então a cobrança, na minha visão, está indo no alvo errado. Tá? Então, sinceramente, é o tipo de notícia que eu nem curto muito repercutir com vocês e comentar, mas é para você ficar ciente, né, do que está acontecendo. Para mim, estão mirando o alvo errado, tá? Mas enfim, vamos pedir sobre o Cedric, um dado aqui que a gente ficou sabendo, né, que ele acertou somente um cruzamento dos últimos 11 que ele cruzou, que ele tentou cruzar no caso, né? De 11, ele acertou um. Cara, a situação aí da lateral direita do São Paulo tá tensa. Para mim, o Crespo precisa arrumar uma solução para esse setor, porque não dá para você apostar vários jogos com um jogador que tem esses números. Não tem como, tá? Então, o Crespo, na minha visão, vai ter que arrumar uma solução para arrumar a lateral direita do São Paulo enquanto o São Paulo não contrata. O São Paulo está na busca de um lateral direito, também de um zagueiro, isso não é muita novidade. Ainda sem muitas informações assim mais quentes, né, de nomes e tal. Mas, sinceramente, eu não consigo me empolgar muito no que o São Paulo pode oferecer para nós como reforço. Eu gostaria muito de ver o Bustos, né, o jogador do River, lateral direito, passou também pelo Internacional. Para mim, seria o nome ideal para esse momento do São Paulo e ele iria ajudar demais nesse esquema do Hernan Crespo. Se for para ir no mercado, contratar, tem que contratar direito, cara. Tem que ir no alvo certo. Então, não adianta você ficar apostando. E o São Paulo faz muito isso e por isso que vive uma situação financeira delicada e também não melhora nas competições, né? Mas enfim, qualquer novidade sobre reforços, eu venho atualizando aqui para vocês em nossos vídeos. Sobre o Gonzalo Tapia, rapaziada, o São Paulo está aguardando um documento do River Plate para o São Paulo poder registrar o jogador no BID. Por enquanto não aconteceu esse registro e o São Paulo ainda não anunciou o atleta de forma oficial. Lembrando que o Tapia chegou aqui no Brasil na segunda-feira e até agora nenhuma novidade. Lembrando que o jogador está sem atuar, sem jogar um jogo oficial há mais de 4 meses. Então não tem muito também como colocar uma expectativa dele jogar já contra o Corinthians, né? Então o jogador ainda não foi apresentado, né? Tá sem ritmo de jogo. É pouco provável também que jogue contra o Corinthians, mesmo o São Paulo também anunciando ele hoje ainda ou amanhã, sexta-feira. Eu não acredito muito que isso vai acontecer, tá? Então é mais aí um procedimento muito demorado por parte do São Paulo. É inacreditável como que os caras trabalham devagar. Se de fato é um problema ali do River Plate, mas já poderia ter resolvido isso faz tempo, né? A partir do momento que o cara já viajou aqui para o Brasil. Então o São Paulo é devagar em todos os aspectos, é inacreditável. Bom, eu quero que vocês se atentem a todos esses números aqui. Eu vou publicar depois lá no blog do São Paulo, vou dar os créditos lá para o nosso amigo Alexandre também. Mas eu queria muito que vocês prestassem atenção nos números que estão... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui mais ainda. Ó, melhorei mais ainda, saí da tela. Vocês estão me ouvindo aqui, tá? Então vamos lá. Vocês estão na tela aqui, vocês estão vendo. Eu quero que vocês peguem aqui embaixo a última linha, por favor, prestem atenção. Para quem está perguntando, Zanqueta, e o déficit? E a dívida do São Paulo? E como é que estão os nossos números? Como é que está a projeção do São Paulo? Quero mostrar aqui para vocês verem. Pega aqui, esse arquivo vou botar lá no blog do São Paulo para vocês verem. Olha a última linha, onde está escrito aqui, ó, resultado do período, tá? Por favor, leiam aqui, resultado do período, que eu quero que vocês vejam.
Esse é o ponto, tá? Aí tá aqui. Onde está resultado do período, vocês peguem aqui e olhem como estão os números do São Paulo. Vocês podem prestar atenção que o São Paulo tem uma projeção de ter déficit na maior parte dos meses do ano. Ó, janeiro, 12 milhões positivo. Fevereiro, 24 negativo. E nesse janeiro e fevereiro foi aquele número que a gente discutiu, que a gente teve essa discussão já contínua, que as pessoas falaram, todo mundo abordou, do São Paulo ter tido 0,02% de redução de dívida até fevereiro. Então esse número aqui, ó, que vocês veem, 12 de janeiro positivo, com menos 26 em fevereiro, o São Paulo teve um número positivo contabilizando esses 2 meses. Ou seja, até esses 2 meses, o São Paulo esperava ter um resultado muito pior do que o que teve. Ou seja, o São Paulo foi muito melhor nos 2 primeiros meses do ano. Depois, menos 25 em março, menos 3 em abril, 10 positivo em maio e mais 14 negativo em junho. Ou seja, o São Paulo esperava ter na faixa de 40 e poucos milhões de déficit até a metade do ano. Está aqui na projeção orçamentária, tá? Vocês estão vendo aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo na tela, porque nada melhor do que, ao invés de você falar, o Zanqueta falou. Não, estou mostrando aqui para vocês o número oficial do São Paulo, tá? Estou mostrando aqui para vocês os números aqui concretos. E este número aqui que repercutiu muito ontem, se vocês pegarem aqui, até metade do ano, o São Paulo tinha que ter tido 45 milhões de déficit projetado até o meio do ano. Só que o São Paulo não teve 45, o São Paulo teve 31,8. O São Paulo teve 31,8. Ou seja, com esse 31,8, o São Paulo teve um número de resultado financeiro melhor do que o que tinha de expectativa inicial. Tá? Isso para vocês entenderem. Então, quem está assistindo, para quem está na dúvida, fala assim, Zanqueta, eu não consigo entender os números, cada um fala uma coisa. Então, está aqui para você, só entender, para você ficar tranquilo, para você conseguir enxergar. Mas, Zanqueta, se teve déficit até a metade do ano, como vão funcionar os outros meses do ano? Notem, por favor, aqui na tela, que vocês vão ver que a partir de julho, o São Paulo continua tendo 11 milhões de déficit, que eu acho que vai ter um superávit por conta da venda do Alves, que entrou aqui no mês de julho. Aí, em agosto, o São Paulo tem uma baita entrada de capital. O presidente... Aí a gente vai acabar tendo aqui... Peraí que tem um cara aqui que tá louco para eu chutar o rabicó dele aqui. Nosso amigo Ricardo Augusto, toma o que você queria. Tava pedindo um bico. Toma aí um bico na sua bunda e você não comenta mais aqui. Pra gente continuar. Aí... A gente tem aqui, continuando com vocês, a gente tem, então, julho, menos 11. Em compensação, em agosto, a gente tem 55.600 previstos para entrada, só que positivo, tá? E aí, em setembro, 4 milhões negativos. Em outubro, 14 negativos. E em novembro, 9 milhões negativos. Essa é a projeção. Entretanto, em dezembro, a gente tem 75,4 milhões positivos. Zanqueta, então, nessa projeção que a gente está tendo aí com a diretoria até o final do ano, o que a gente está vendo na tela, o que a gente está visualizando é o quê? O São Paulo tem uma projeção orçamentária de ter 44,8 milhões de superávit no final do ano. Ah, Zanqueta, você está falando, a diretoria diz, está na tela, olha aqui, estou falando com vocês, a tela, eu nem estou na tela, estou só falando, a tela está aqui para vocês, tá na última linha, tá? É só para vocês ficarem tranquilos. A linha tá aqui embaixo. Tá com dúvida? Vou botar esse arquivo lá para vocês também, lá no blog do São Paulo, com autorização do nosso amigo Gesbre. Tô mostrando aqui para vocês. Vou botar aqui para vocês a explicação. Está aqui a linha final embaixo. Vocês podem acompanhar para ver as projeções de cada mês. Ou seja, a gente até o meio do ano tinha uma projeção negativa de 45 milhões. Ah, mas aqui o São Paulo apresentou 31,8 de déficit até o meio do ano. Ok, o São Paulo tinha 45 de expectativa. Logo, o São Paulo teve um resultado de 13 milhões acima do que estava esperando. Então, a gente está com um número melhor hoje, fechado até a metade do ano, do que tinha de expectativa. Mas, ainda assim, a gente tem números projetados para melhorarem até o final do ano. Ou seja, a expectativa do São Paulo com o FDIC
é que termine no final do ano com 44,8 milhões positivos. Se o São Paulo continuar mantendo esses 13 milhões que carregou até a metade do ano, em tese o São Paulo pode fechar, inclusive, com quase 48 milhões, 47 milhões e pouco, 48 milhões, se o São Paulo conseguir manter essa boa fase com esses 13 milhões. Logo, repito, com os números que vocês verificam na tela, o São Paulo tem todo o planejamento orçado. Então, quem ontem distribuiu notícias pela metade, dizendo que o São Paulo apresentou déficit de 31 milhões e não explicou para vocês, e não deu um embasamento para vocês concreto, correto, certo, justo, honesto, a pessoa foi desonesta com vocês. Porque o orçamento de São Paulo está aqui, ó, aberto. Pedi para o nosso amigo Alexandre Gesbrim me mandar aqui para a gente poder mostrar para vocês aqui os números, para a gente expor para vocês terem toda a referência com relação aos números na tela, para não é alguém falou, não, vocês estão vendo o que é. Os números estão aqui expostos, depois eu coloco lá no blog do São Paulo também. E quem quiser acompanhar sempre aí também, o Alexandre Gesbrim sempre bota esses números lá no Anotações Tricolores deles para acompanhar. Então, passando aí para a galera que está aí, a gente está aí nos nossos 3 canais que a gente está streamando simultaneamente, a gente está aí com 1.500 pessoas simultâneas na live, estamos aqui com a explicação na tela de como foi projetado o orçamento de 2025 para o São Paulo Futebol Clube. Os números estão aqui para vocês acompanharem na tela bonitinho. Uma organização feita aqui pelo nosso amigo Alexandre Gesbrim, volto a repetir, agradeço a ele, mando um abraço para ele. E vocês estão vendo aqui a projeção financeira que muita gente ficou na dúvida. A gente falou, meu Deus, a gente teve 31,8 de déficit até o meio do ano, só que esse número está 13 milhões acima do projetado até a metade do ano. Logo, a gente pode apresentar um número no final do ano superavitário melhor do que estava programado e esperado antes. Não sei se vocês ainda têm dúvida. Se tiverem dúvida, posso explicar um pouco mais em outra live depois. De todo modo, está aqui para vocês verem a projeção mês a mês de todos os gastos, de todo o tempo, mostrando para vocês que os números que foram divulgados ontem, de forma canalha até por algumas pessoas, sem explicar direito o jeito que foi feito, ele não mostrava o cenário real do São Paulo. Parecia que o São Paulo estava, de novo, afundando, indo para um buraco, quando, no final das contas, o número projetado e mostrado ele é acima, ele é melhor do que o número que o São Paulo tinha programado até o meio do ano. Beleza? Em grande crise financeira, o São Paulo anunciou uma super novidade nas últimas horas. O clube já iniciou sua preparação visando o clássico de sábado contra a equipe do Corinthians no estádio do Morumbis. O duelo é vital para o tricolor virar a chavinha na competição. Atualmente são 5 jogos consecutivos sem ganhar nenhuma partida pelo Brasileirão. Segundo informações do jornalista e setorista do clube Alexandre Zanqueta, o jovem lateral direito Mike, destaque da base do São Paulo e campeão da Copinha, está retornando ao elenco e se prepara para disputar espaço como titular na lateral direita do clube. Após período afastado devido a uma lesão muscular na coxa direita, Mike retornou aos treinamentos no CT da Barra Funda e inicia o processo de reintegração ao grupo principal. A tendência ainda assim é que Cédric continue na titularidade da lateral, mas a temporada ainda somará uma maratona de jogos e no meio do caminho, Mike tem total capacidade de conquistar uma vaga entre os titulares da equipe. Cédric não vive um bom momento no time e a torcida continua pegando no pé do lateral português. Torcedores ainda pedem que Crespo venha oportunizar o jovem jogador que está retornando de lesão. Lucas Moura já é carta fora do baralho para essa partida. O atacante, que se recupera de uma lesão no joelho direito, não participou do último treinamento ao lado dos demais jogadores. Ainda no último treino, aqueles que foram titulares no empate contra o Bragantino realizaram um trabalho de recuperação, enquanto o restante do elenco focou em posse de bola e no aprimoramento de fundamentos técnicos, sob a orientação do treinador Hernan Crespo. Para o clássico contra o Corinthians, o São Paulo não contará com novos desfalques, o que traz uma leve esperança ao time na busca por se distanciar da zona de rebaixamento. A tendência é de que o São Paulo inicie o majestoso com a mesma formação da partida contra o Red Bull Bragantino. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o jogo deste sábado entre São Paulo e Corinthians? Deixe a sua opinião nos comentários.